Consegui ligar? Pause aqui, ó. Não, mas... Esse botãozinho aqui. E aí? Ah, então acabou lá, né? 16, 24. Não, acabou não. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram atrás, à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: Este homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expôs costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aqui, irmão, aqui está falando de Paulo e Silas. Ele foi preso por ter mostrado o evangelho, ter levado o evangelho. Não é agora. No nosso tempo agora é diferente, a gente ainda tem a liberdade de falar. Aleluia. Lá a gente não poderia nem mencionar o nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui Paulo e Silas apanharam, foram assaltados, os soldados acabaram com eles, mas mesmo assim eles não deixaram de orar. Aleluia. Às vezes acontece certo algo na nossa vida, que às vezes a gente nem apanha, Oh, aleluia. a gente se desespera. Glória a A Deus. gente não põe nosso joelho para orar. A gente não pede o Senhor. Aleluia. A gente já se entra em tribulação. Mas Paulo e Silas não. Paulo e Silas são pessoas diferentes. Mesmo eles ali machucados, mesmo ele ali doendo, Glória a ele Deus. botou seus pés ali, orou ao Senhor e pediu. Aí aquela barreira toda caiu na vida dele. Não é diferente na nossa vida. Glória a Se a Deus. gente sentar, orar, botar nosso pensamento em Jesus, aquela barreira que está na Glória a nossa vida vai sair. Eu garanto, nada é mais que Jesus na nossa vida. Pode vir sim a tribulação da nossa vida, claro. A gente não vai falar, aceitou Jesus, está maravilha. Sim, Aleluia. não vai estar maravilha, mas a gente se conforta. Algo que acontece na nossa vida, a gente vai pensar primeira, segunda vez antes de agir. Aleluia. A gente vai procurar, às vezes a gente procura até um amigo, mas é difícil, a gente vai procurar primeiro Jesus para dar o conselho para a gente. Aleluia. Aquele conselho que a gente precisa ouvir. Porque às vezes a gente vai pedir um conselho, um amigo, uma coisa, ele vai falar errado. Aleluia. Mas Jesus não. Quando você ora, pede ele não vai te levar para o caminho errado. Glória a Deus. Ele só vai levar você para o caminho da verdade. Aleluia. Aleluia. E assim eu termino a oportunidade, agradecendo. Glória a Deus. Deus possa estar abençoando cada vez mais a vida da nossa louvores ao Senhor. Aleluia! Como diz mesmo o cantor evangélico Lázaro, né? Está passando pela prova e dando glória a Deus. Vamos enfrentando os obstáculos, quebrando muralhas e dando glórias a Deus, né? Porque é isso que Deus quer que nós façamos. Ele não quer que nós murmuremos por nada nessa vida. Porque nós sabemos que a todo momento e a todo instante nós estamos sendo provados. A qual o Senhor te tem escolhido para trazer teu santa palavra, teu santo alimento para nossas vidas. Meu Senhor da glória, que agora, meu Pai, o teu Filho possa desaparecer, que o Senhor reapareça, meu Deus. Espírito Santo, que ele venha se tornar pequeno, Senhor, grande, Senhor. Que nós nos diminuímos para que o Senhor cresça em nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, seja o teu Filho. Fala, Jesus, tudo aquilo que tem que falar para nós, meu Senhor. E que seja feita a sua vontade, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui sentados só observando, né, como Deus age no nosso meio. E assim, quando o irmão falou que eu ia trazer a palavra santo, tem algo maravilhoso para trazer para mim e para a sua vida nesta tarde. Amém? Sem muito tempo de tempo, irmão, a passagem que vamos ler é 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 somente. 2 Reis. 5, versículo 10.
5:10. O Senhor, Ele tocou no meu coração de falar sobre cura, né? Ele tocou no meu coração, assim como o irmão falou, ele falou, vai falar sobre isso. Amém. Não, mano. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, Podemos Jesus. ler? Amém. Amém. Somente o versículo 10 que diz: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, Glória a Deus. e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Amém? Glória a Deus. Não perca de tempo, né, irmão? Porque o horário também. O que Deus coloca no meu coração de trazer, que muitas das vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos o Deus da bênção. Muitas das vezes a bênção está na nossa frente. O Senhor manda com que nós, Ele mostra-nos a forma de nós chegarmos até a bênção. Mas muitas das vezes nós, pela pouca visão espiritual que nós temos, né, nós não conseguimos enxergar a nossa bênção que está de frente aos nossos olhos. Está ali. O Senhor Jesus manda nós ir até a nossa bênção, e nós, por falta de, muitas das vezes, falta de fé, ou uma ignorância da nossa parte, nós não conseguimos enxergar nossas bênçãos. E não foi assim com o profeta não, com Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E a Bíblia diz que Naamã era um homem muito valoroso, um homem que era até temente a Deus, porque devido a Naamã, Deus dava livramento ao povo da Síria. E era este homem muito valoroso. E o rei da Síria, um homem de poder lá também, né, tinha como Naamã o seu braço direito lá. E Naamã muito se indignava, porque aquela situação dele incomodava ele. A quem não incomoda um homem leproso? E quando Naamã ali trouxe uma serva lá de Israel, trouxe uma menina para servir a sua esposa, uma serva lá para trabalhar para ele, um homem de poder, né? Trouxe uma menina lá para trabalhar para sua esposa. E a esposa de Naamã ali deveria conversar muito com aquela menina, cujo vê a situação do seu marido leproso, né? E aquela menina falou assim para ela: minha senhora, se o profeta que está lá em Samaria dissesse ao seu Deus que ele curaria o seu esposo, ele iria o curar. Aleluia. Porque o Deus lá é Deus de poder mesmo. Glória a Deus. E imediatamente, né, irmãos, aquela esposa ali, poxa, numa situação difícil com o seu marido leproso ali, ela chega até o seu esposo, na minha visão espiritual, deve ter falado: poxa, irmão, Naamã, meu esposo, a nossa serva aí disse que lá em Samaria, lá em Israel, lá na terra dela lá, tem um profeta usado por Deus, que se ele disser orar ao Deus do céu, ele vai te curar, ele vai te libertar da sua lepra, que é o que você está necessitando nesse momento. Eu não sei o que vocês têm necessitado nesse momento, irmão, mas eu tenho a fé e a visão espiritual pelo Espírito Santo, que se Deus enviar uma palavra até você, que você possa não negar, que você possa, para você alcançar a sua bênção, você possa dar ouvidos a Deus, e você possa estar ali. Muitas das vezes Deus fala conosco que nós não queremos aceitar. Ah, meu Deus, mas poxa, mas não tem um caminho mais fácil? Será que não tem um modo mais fácil? Porque Naamã, quando o rei da Síria lá mandou uma carta para o rei de Israel dizendo que queria que o seu servo Naamã fosse curado, o rei de Israel, ao ver aquela carta ali, respondeu assim: ué, mas por acaso eu sou Deus que tem o poder de matar, tem o poder de vivificar, tem o poder de curar a lepra de alguém? E o profeta Eliseu, homem de Deus, ao saber disso, disse ao rei: não, rei, deixe que ele venha até mim, que Deus vai dar a bênção dele, Deus vai dar essa vitória que ele tanto necessita. Pois Naamã era um homem também que era temente a Deus. Mas Naamã, quando ele chegou lá, ele foi lá, saiu lá da Síria, passou lá, foi lá para Israel, chegou até o profeta Eliseu lá, a casa do profeta. O profeta aí chegou lá Naamã com seus carros lá, seus cavalos, seus camelos, chegou na casa do profeta Eliseu, bateu palma lá. O profeta Eliseu já tinha recebido de Deus o que Naamã tinha que fazer para ele conseguir a bênção na sua vida. A Bíblia diz que
Eliseu não chegou a ter nem contato com Naamã. Ele disse a um mensageiro, como nós lemos, disse a um mensageiro: vai lá, manda Naamã lavar-se 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará purificado. Aleluia. E Naamã muito ali se indignou. Aí entra a questão: se Deus fala conosco, meu filho, não vai por esse caminho, que esse caminho não é o caminho que provém de Deus. A palavra de Deus diz que muitos estreito é o caminho que conduz, a porta estreita é o caminho que conduz à salvação, e espaçoso é o caminho que conduz à porta larga, e muitos são os que vão entrar pela porta larga. Muitas das vezes, quando Deus fala conosco, nós entra pelo ouvido e sai do outro. E foi o que aconteceu com Naamã. Quando o profeta Eliseu disse a ele ir lá no Rio Jordão, lavasse 7 vezes, que ele ficaria purificado da sua cura, da sua lepra, ele muito se indignou e disse: poxa, mas eu pensei que o profeta ia vir aqui e ia passar a mão sobre minha lepra e eu ia ficar purificado. Mas não é assim que Deus tinha falado ao profeta Eliseu. Não é assim que Deus tinha falado. Deus falou: vai lá no rio e lava-te 7 vezes. E o profeta Eliseu falou com ele, e Naamã questionou também, dizendo: não é por acaso Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E cujo que apareceu um servo de Eliseu, que na minha visão espiritual, esse servo não deveria nem ser muito temente a Deus, mas Deus tocou no coração daquele servo de falar a Naamã que ele fosse naquele rio, porque o Senhor Deus tinha mandado ele ir lá. E lá ele ia ganhar a benção dele, que era a sua cura, que era ser purificado. E a Bíblia diz que Naamã, glória a Deus, escutou ali quando o seu servo falou com ele, e foi lá e mergulhou no rio. E mas não melhorou, não deu certo. Mas a Bíblia diz que era 7 vezes que ele tinha que mergulhar. Eu não sei qual o mergulho que os irmãos estão dando nesta tarde. Eu não sei qual mergulho o senhor você está dando, se você está no 3º, se você está no 2º. Mas se Deus, eu não sei também quantos mergulhos Deus mandou você dar, você mergulhar para você alcançar a sua bênção. Mas se Deus mandou 10 mergulhos, Deus 10 mergulhos, porque você sabe que lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Lá na frente você vai dar um brado de vitória para Deus. Você vai glorificar o nome do Senhor pela maravilha que Ele fez na tua vida. E Naamã mergulhou a 2ª, mergulhou a 3ª, e ele olhava e não ficava purificado, e ele muito se indignava com aquilo. Mas não era o que Deus falou com o seu profeta Eliseu, o que Deus falou para ele fazer. Deus falou 7 vezes, Naamã: mergulha a 4ª, mergulha a 5ª. Mergulhou a 6ª e não ficou purificada, mas na 7ª, para a honra e a glória do Senhor, ele se purificou da sua lepra. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã, a sua pele ficou mais limpa como a de um menino novo, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Irmão, eu não sei em qual mergulho que o irmão se encontra, se é mergulho ou se Deus, o que Deus mandou falar no seu coração, o que Deus tem falado para você. Eu falo para você nesta tarde, irmão, se você confia no Deus Todo-Poderoso, se você teme ao Deus que você serve mesmo, em verdade, em espírito, se você tem temor a Ele, que você possa estar dando 7 mergulhos. Não importa, irmão, se a água está suja, dá um mergulho, porque a sua vitória é como Deus falou com você. É só dando 7 mergulhos que você vai alcançar a tua vitória. Dê os mergulhos, irmão. Aleluia. E só assim você vai cantar lá na frente o hino da vitória. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus, Ele tem obras maravilhosas na vida de cada um. Aleluia. Ele é o Deus de promessa, o Deus que não falha, o Deus que não mente. Ele é um Deus que está acima de todos nós. Imagino eu que Deus, quando nós estivermos lá com Ele, contemplando a sua glória, uma das coisas que Deus, quando o Senhor Jesus falar assim para nós: agora é chegada a hora do Satanás ser jogado lá ao lado de fogo, o lago de fogo, com os seus demônios e todos aqueles que não deram ouvido enquanto tinha vida aqui na terra ao Senhor Jesus. E Jesus vai perguntar assim para nós: quem quer ver
o Satanás caindo lá no lago de fogo, eu vou ser o primeiro, irmão. Eu vou falar com Jesus assim, eu quero ver, Senhor Jesus, eu quero ver. Para a honra e a glória do teu santo nome. Que nós possamos nessa tarde, irmão, declarar a falência do inferno. Que nós possamos nessa tarde, irmão, Glória a declarar que Deus. nós dependemos da presença do Senhor na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado sobre essa Aleluia, terra. Deus. Que nós possamos, irmãos, maravilhar-se com tantos mover que Deus está fazendo em nossos meios. Eu há 3 ou 4, 5 meses atrás aí, eu não tinha coragem nem de, quando o pastor dava oportunidade, eu lia um versículo e não comentava nem a respeito sobre aquilo ali. Uma irmã foi lá na minha igreja e entregou para mim, aquela irmã mora lá em Ipanema. A irmã foi lá na igreja, uma ex-bruxa, e a irmã pregando ali, desceu do púlpito e entrou no banco que eu estava sentado e ela disse: ei, você é o futuro pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmão, Deus é um Deus de Glória a promessa. Deus, aleluia. É um Deus que não falha. Todas as promessas que Ele tem na tua vida, Ele vai cumprir. Essa promessa, irmãos, eu pensava, meu Deus, mas como pode eu não tenho nem 6 meses de evangelho? Como eu vou ter pregado a tua palavra sem sabedoria? Mas Deus, Ele é o Deus que te dá sabedoria. Peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar. O Senhor Jesus, Ele se faz presente entre nós, irmãos. Meu Deus. E a promessa do Senhor não demorou nem 3 meses depois para se cumprir. O pastor da minha igreja falou: irmão, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que é você que vai trazer a palavra no domingo. Para a honra e a glória do Senhor. Trouxe a palavra sem vergonha, sem timidez nenhuma. Porque eu sou profeta e profeta não tem que ter vergonha. Aleluia. Vergonha tem que ter o diabo, que ele é pobre, não tem nada para dar a ninguém. Aleluia. Amém, irmãos? E assim, irmão, que é essa palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração. Glória a O Deus. Espírito Santo de Deus realmente, Ele Aleluia. é um Deus poderoso, que Ele não falha. Ele falou por mim. Aleluia. Pois eu mesmo de mim, eu não tinha capacidade de falar nada do que eu falei aqui. Aleluia. Se Deus está falando para você mergulhar, irmão, mergulha, porque só assim você vai alcançar o seu objetivo. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Deus. Quando meu eu com as águas do rio, então subirei como na curado. Eu abro mão de tudo que sou.